É Deus falando conosco. Existe uma Semana Santa, ó palavra de Deus, que temos a Bíblia como base de pesquisa. Pela palavra de Deus só tem um dia santo. E uma Semana Santa é estabelecido pelos homens. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Você entende isso? Você compreende isso, meu irmão? Está entendendo, minha irmã? Aleluias. Amados, a Bíblia, em diversos capítulos e versículos de Gênesis e Apocalipse, não são todos, é Deus falando conosco. E você diz, eu não ouço Deus falar, Deus não fala comigo. Vá e pergunte às Sagradas Escrituras. Por exemplo, nós vivenciamos aí uma cultura brasileira aonde se estabelece uma Semana Santa, uma sexta-feira de comer peixe, uma quinta-feira de comer peixe, e tudo intitulado como Semana Santa. Um coelho, que é o que representa a Páscoa, e que o símbolo maior da Páscoa é um ovo de chocolate. Pois bem, aqui o Senhor Jesus Cristo está nos deixando advertido e claro, sem sombras de dúvidas, sem precisar ser expert no que diz respeito a examinar as Sagradas Escrituras. Se posicione. Sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna. E aí eu sugiro que você pergunte a Bíblia, como a santa palavra de Deus. Consulte a Bíblia, pergunte a Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, você pergunte a ela. Existe uma Semana Santa, ó palavra de Deus. As Santas Sagradas Escrituras, por todos, tem um testemunho que é a palavra de Deus, que é a espada de todo soldado de Deus. Pergunta às Sagradas Escrituras, de Gênesis Apocalipse, minhas Sagradas Escrituras, deixe eu beber em você, existe uma Semana Santa? Olha, irmãos, as Sagradas Escrituras é a bússola do crente. É a fonte onde o crente vai beber a água da vida, a água santa. É onde ele vai procurar conhecer a Deus, a vontade de Deus, a história do povo de Deus, as profecias que já se cumpriram, as leis que já se cumpriram, as leis que continuam aí para nós cumprirmos. Pergunta a Bíblia, Bíblia, existe uma Semana Santa? A Bíblia vai lhe responder. Aí você pergunta para a Bíblia, Bíblia, existiu em alguma época, na história da raça humana sobre a face da terra, em algum reino, aonde um coelho botasse ovo? Sagradas Escrituras pergunta, onde está escrito como símbolo de pureza, como símbolo cristão, aonde um coelho está presente dentro dos rituais, dentro das formalidades do povo de Deus.
Aonde é que o coelho entra? Porque em Levíticos capítulo 11, o coelho está sendo relacionado como um dos animais que para os servos de Deus, para o povo santo, é um animal imundo, um animal abominável. Para o povo de Deus, aquele que está tentando em buscar a lei de Deus, o coelho é um animal imundo, mas é o símbolo, é o carro-chefe, é a célula máter de uma cultura de um Jesus brasileiro. Porque o Jesus verdadeiro nunca vai lhe dizer que o coelho representa a Páscoa. Páscoa quer dizer libertação. E a Páscoa do povo de Deus foi estabelecida lá no Egito, quando Deus iria agora trazer a última praga sobre os egípcios, através da qual agora Faraó deixaria ir o povo de Deus, e era assim da vontade de Deus que fosse nesta última praga a morte dos primogênitos. Então, naquela época, Deus agora estabelece a Páscoa, que quer dizer libertação. Havia um dia que Deus iria fazer com que Faraó libertasse o seu povo. E para consagrar aquele dia, naquele exato dia, Deus estabeleceu um ritual que todo o povo dele deveria praticar para que jamais se esquecesse de geração em geração receberam a ordem diretamente de Deus, que deveria naquela noite comemorar o dia da libertação. O dia em que Deus agora ia ferir aos egípcios da maneira mortal, aonde ele iria agora matar todos os filhos primogênitos dos egípcios, quer dizer, os primeiros filhos de cada família, ele iria agora matar. E que os hebreus, o povo de Deus, os israelitas, tomasse cada um cordeiro, tem nada a ver com coelho, um cordeiro, e matasse esse cordeiro, pegasse o seu sangue e espargisse sobre os umbrais das portas, para que quando o anjo da morte viesse matar os primogênitos no Egito, que contemplasse nos umbrais da porta a marca do sangue do cordeiro, ali não entrasse. Ali o anjo da morte estava proibido, proibido de ceifar a vida de quem quer que estivesse no interior daquela casa. E assim foi. O Senhor Deus disse que eles deveriam comer daquela carne com ervas amargas, e que ficou como estatuto perpétuo entre Deus e Israel, até o dia que Jesus Cristo veio. Quando Jesus Cristo veio, antes de ser entregue às mãos dos pecadores, para que com ele fosse feito como deveria ser o cordeiro sacrificado, o cordeiro imaculado, o holocausto vivo dos altos céus, a fim de que, derramando o seu precioso e imaculado sangue, pudesse ter o poder de lavar e remir de nossas almas os pecados. Então o Senhor Jesus chama um dos seus discípulos e manda que ele preparasse
que fosse a uma determinada casa, dizer que ali convia a ele celebrar a sua Páscoa. E assim Jesus agora, nosso Rei, nosso Mestre, Sua Majestade Jesus, estabelece a nossa Páscoa. E aí, assentado com os 12, ele agora celebra a Páscoa, que daquele dia em diante começa então a ter o sinônimo de Santa Ceia, que é a Páscoa. Porque assim como Moisés, pelo poder de Deus, estava sob a eficácia e eficiência da mão divina, libertando os hebreus da terra da escravidão dos egípcios, agora o Senhor Jesus vinha ele mesmo libertar ao pecador da escravidão do pecado, da servidão do pecado. Então Jesus Cristo agora, ele sentado na mesa com os seus 12 apóstolos, ele pega um pão, pega um copo de vinho, pega o pão, eleva-os altos céus, abençoa o pão, pão sem fermento, viu, irmãos? E agora, aquele pão sem fermento, porque o fermento, dentro da palavra de Deus, dentro do ministério do Senhor Jesus, o fermento tem o mesmo significado de pecado. Então o Senhor Jesus pega o pão asmo, quer dizer pão sem fermento, eleva aos altos céus, dá graças ao Senhor Deus, Jeová, Aleluia, glória a Deus. e diz para os seus discípulos, reparte os pedaços de pão e diz, tomai e comei todos vós, porque isto é o meu corpo que é dado por vós para a remissão dos pecados. Semelhantemente, ele toma o copo de vinho, a taça de vinho, eleva ao alto, dá graças ao Pai, abençoa e diz aos seus apóstolos, tomai todos vós, porque este é o meu sangue que é derramado por vós, alejandaiados, para a remissão dos pecados. Aí agora, estabelece a Santa Ceia. Estabelecida está a Páscoa do nosso Rei, aonde a célula máter é o Senhor Jesus, aonde o personagem principal, aonde o Gênesis e Apocalipse se torna Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Alaia de Vaz. E assim, a Bíblia nos revela a Páscoa. Mas, se você quer saber o que é verdade e o que é mentira, pergunta a Bíblia. Bíblia, coelho bota ovo? Bíblia, ainda mais chocolate. Bíblia, o coelho representa santidade na ordem divina. É o coelho um ser que representa a pureza, que representa a santidade? A Bíblia vai dizer, não. Não existe uma Semana Santa. Olha, a Bíblia vai dizer não. E o Senhor Jesus está dizendo, sim, sim, não, não. Se a Bíblia está dizendo não, que não existe uma Semana Santa, para nós, irmãos, que temos a Bíblia como base de pesquisa, que temos a Bíblia como a base da palavra de Deus, para o elevo de nossas almas, para o conhecimento, para o discernimento da vontade de Deus, pela qual nós somos salvos, pela vontade de Deus, porque é da vontade de Deus nos salvar. E o Senhor Jesus Cristo diz isso em uma das suas orações lá no Getsemane, quando ele diz, Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice, se referindo ao sofrimento de cruz, se referindo à truculência que iria sofrer,
atrocidade, a brutalidade, as porradas, as chicotadas, a cruz e depois os cravos nas mãos, nos pés e coroa de espinho. Acerca disso ele diz: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a vossa. Então, se alguém pensou que Deus ficou plantado no Velho Testamento, se alguém imaginar que Deus é um velhinho, um ancião gagá, e que agora não manda mais nada, que quem manda agora é Jesus, está muito enganado. Porque Jesus veio exatamente fazer a vontade do Pai, que é nos salvar. E a nossa salvação culmina, aleluia, em nós fazermos a vontade do Pai para termos salvação. Para ir morar na cidade santa, nós precisamos fazer a vontade do Pai. Então pergunta a Bíblia: Bíblia, existe a Semana Santa? Qual é mesmo, Bíblia, o dia santo? É o domingo? Pergunte a Bíblia se é o domingo. É o sábado? Pergunte a Bíblia, que o dedo de Deus vai lá estar escrevendo. Lembra-te do dia de sábado para nos santificar. Porque em 6 dias o Senhor teu Deus fez os céus e a terra e tudo que há. E ao 7º abençoou e santificou. Pela bússola divina, pela palavra de Deus, só tem um dia santo: o sábado. Pela palavra de Deus, o coelho é abominável. E outra, torna o homem abominável, segundo o que está lá escrito no versículo 8 do capítulo 21, que os abomináveis e tantos outros tipos de pecadores, de adjetivo de pecadores, a parte que lhe cabe é um lago que arde com fogo e enxofre. E outra, alguém pensa que só a prostituição, o adultério, o traficar de drogas, o assaltar, o prostituir, o roubar, é que vai proibir o homem de entrar na cidade santa? O Senhor Jesus está dizendo que o mentiroso também não vai entrar. Versículo 27 do capítulo 21 de Apocalipse: na cidade santa não vai entrar o mentiroso. Aleluia, se dá. Irmãos, quanto ser pecadores, todos nós somos. Agora, não para aceitar o pecado, não para ficar com a cara, ficar no lamaçal do pecado. Não. Jesus Cristo é quem vem nos resgatar. Jesus Cristo é quem vem nos perdoar. Jesus Cristo é quem nos vem tornar uma nova criatura. Por isso é imperioso que sejamos batizados nas águas, porque temos que nascer da água, e sejamos também acolhidos, aleluias, pelo Espírito Santo, Deus Consolador, para que venhamos viver e andar em Espírito. Porque se não nascermos da água e do Espírito, não entraremos no reino de Deus. Então, sim, sim, não, não. Há uma Semana Santa, meus amados? Há dentro da Bíblia? Existe isso? Não. Não, meu irmão. Que passar disso tem procedência do diabo. Então, o Brasil aceita essa cultura. O Brasil aceita essa cultura. Os brasileiros têm, por lei, o livre-arbítrio de assim o fazer, que faça. Amém? Faça. Celebre os seus rituais com coelho de Páscoa, para mim está tudo bem. Com ovo de chocolate, pode fazer. Não estão proibidos, não sou eu que vou proibir. Nós estamos pregando aqui, não estamos proibindo a ninguém. Nós estamos pregando para aqueles que querem salvação. Não é questionamento de religião. Não se trata de religião. A religião é mais certa, mais errada.
é no contexto da palavra de Deus, o que é estabelecido por Deus e o que é estabelecido pelos homens. O sábado foi estabelecido por Deus. O domingo e uma Semana Santa foi estabelecido pelos homens. E aí é um paradoxo. O dia e a semana que os homens consagram como santo não é o dia que o Senhor Jeová Deus consagrou como santo e abençoou. De maneira que você tem o livre-arbítrio de continuar achando que o domingo é santo, de continuar comprando ovo de chocolate. Certamente que eu não posso dizer que é ovo de coelho, porque coelho não bota ovo, nunca botou, em geração nenhuma. Coelho nunca botou e nem vai botar. Nem nos infernos o coelho vai botar ovo, viu? Muito menos de chocolate. Agora, nós temos uma obrigação com as leis do nosso país. A nossa lei dá o livre-arbítrio para cada um praticar o exercício da sua fé em conformidade àquilo que crê. Agora, dizer que é de Deus, dentro da palavra de Deus, dentro da Sagrada Escritura, não há fundamentação. A Bíblia diz que isso é mentira. A Bíblia dá um não a isso. Então, vamos viver o sim de Deus. E essa voz agora é direcionada ao homem de Deus, à mulher de Deus, que quer conhecer mais a Deus, que quer chegar a Deus. Eu só tenho aqui dar os meus pêsames para muitas igrejas que dizem que tem o Senhor Jesus, o verdadeiro, mas que nessa semana agora, classificada pelo homem como santa, estão reprovados. Quanto igreja do Jesus verdadeiro, quanto evangelho santo, aceitou a cultura brasileira de uma Semana Santa, o seu evangelho está apostatado pela Bíblia. Não sei o que estou dizendo, não. Está apostatado porque está impregnado de mentiras, de enganos. E é tão grande o absurdo, visto aos olhos de todos, que todos sabem, desde o mais analfabeto dos analfabetos, que coelho não bota ovo. Muito menos de chocolate. Deus. Aí deseja uma feliz Semana Santa. De onde? Vem de onde essa doutrina? Porque não vem das Sagradas Escrituras. E eu digo para você, o que a Bíblia reprova como pecado, como procedência maligna, é maligno. O que a Bíblia aprova como santo, é santo. Não adianta outras culturas, não adianta outras filosofias, outros estudos, outros bacharelando em teologia, tentar argumentar, embasar comigo. Se vier para dentro da Bíblia, é cacete. Se vier para dentro da Bíblia, é o que a Bíblia, é o que Deus fala, aleluia, é o que Deus revela, é o que Deus demonstra. E outra, dizer para você tomar cuidado com essa fala, de que ninguém é santo, ninguém é perfeito, que isso foi para Israel, que isso não é para nós, porque essa é a fala do diabo nos lábios daqueles que seguem a mentira, daqueles que seguem o engano. Porque é da vontade do diabo que você creia que ninguém é perfeito, que você creia que ninguém é santo. E outra, Jesus Cristo não mente. Em Apocalipse 14:12, ele está mostrando os santos, a paciência dos santos e contra quem o diabo está irado. Então, quem não estiver dentro desse contexto está à margem. Quem está dentro, está dentro. Quem está à margem, é marginal. E isso aí vale para nós evangélicos, não para outras religiões, não para outras culturas, senão para aqueles que vestem paletó e gravata,
que bota a Bíblia debaixo do braço, que está confessando que são salvos, caminhando na pocilga, abraçando e amando a mentira dos homens. Aquelas igrejas que abraçaram o domingo como santo, aquelas igrejas que abraçam, evangélica, né? Que abraçam uma Semana Santa, meus pêsames, pastor, meus pêsames, ancião, meus pêsames, reverendo, meus pêsames. Assim, desta maneira, lá no dia do juízo, é só lamento para todos nós, se assim permanecermos com esta mentira. É só lamento, é só ranger de dentes, está escrito. Daniel 12 está profetizando que muitos seriam provados, purificados e embranquecidos, que a ciência se multiplicaria, que os homens correriam de uma nação a outra, sem saber aonde ficar. Que Deus tenha misericórdia. Os dias são turbulentos, e é por isso que os homens na terra já perderam a paz. Não existe paz. É por isso que a violência está aumentando, que os homens uns aos outros irão se degladiar, tirar suas vidas, suas próprias vidas, praticar o suicídio. Nós estamos vendo aí uma leva muito grande de ações de jovens praticando suicídios, porque a base, a família, abraçou a mentira e o engano. E na mentira, no engano, não há libertação. O Senhor Jesus Cristo nos diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em outra partida, em contrapartida, no paradoxo, ame a mentira, conheça a mentira e a mentira vos destruirá. Conheça a verdade e a verdade vos libertará. Conheça e pratique a mentira e a mentira vos escravizará e ainda lançará você na segunda morte. Eu e você, que assim permanecermos nos caminhos da desobediência. Que Deus tenha misericórdia. Então, meus irmãos, assim está, explicado a problemática da confusão que os cristãos, eu não estou falando das religiões, estou falando dos irmãos evangélicos, em especial aqueles que já dizem que estão salvos, aqueles que estão dizendo que Deus tem que fazer, que Deus prometeu, e que está falando com Deus, e Deus está falando com eles. E fica difícil os irmãos estarem aí propalando que Deus está falando na igreja, e a igreja abraçando o coelho de Páscoa, abraçando a Semana Santa, abraçando o ovo de coelho, meu Deus, e diz que Deus está falando. Não, Deus não está falando nessas igrejas, não, meus irmãos. Se Deus tiver que falar uma coisa, Ele vai mandar nos convertermos, nos arrependermos depressa. Porque o que estavam fazendo com o Evangelho não é para a salvação de almas, senão para a condenação. 37 de 5 de Mateus. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Se não tem uma Semana Santa, se coelho não bota ovo, e o ovo do coelho não é de chocolate, ainda que ele botasse um ovo, isso é mentira. Olha, se é mentira, de quem é a procedência? Maligna. Olha, fica com Deus, que o Senhor Deus coloque melhor esta mensagem em vossos corações, e se que você quiser ter certeza que nós estamos ou não falando a verdade, pergunte às Sagradas Escrituras e ela haverá de lhe responder se estamos pregando salvação ou condenação, para que você saiba discernir quem é o mentiroso, quem é o enganoso, quem está pregando a verdade ou mentira. Fica com Deus. Fui!